Olá, a gente está começando mais um novo podcast. Eu sou Carol Smith, sou ginecologista. Estou aqui com meu amigo Lucas Meira, urologista. Com nossas amigas Selma Cortes, ela é terapeuta sexual, psicóloga. E Andresa Coutinho, ela é terapeuta de relacionamento. E a gente vai falar um pouquinho de inteligência sexual. E o que é inteligência sexual? Vamos lá abordar nossas convidadas? Adoro! Eu acho que inteligência sexual é um contexto incrível, que é quando você entende que o sexo é o final da história e não o começo. É que às vezes a gente acha assim, o casamento deu errado, é porque a culpa é do sexo. Não, o sexo é o final da história. Para chegar lá, tem um caminho que precisa ser cuidado. E para que esse caminho seja cuidado e aqui fique incrível, tem que prestar atenção em todos esses passos. Então, é isso que eu acredito que seja inteligência sexual. Eu acredito também que, só complementando, é também você se conhecer e você conseguir falar para o seu parceiro aquilo que você sente. Perfeito. Porque muita gente fala assim, ele não sabe me dar prazer, não sabe me fazer gozar, mas como se você nem sabe, você nem se conhece. Nem você sabe o que te dá prazer, né? Como é que o parceiro vai adivinhar que você gosta de determinada posição, determinado local para ser tocada? A comunicação é fundamental. E o sexo também ele começa de manhã, quando você acorda. E uma outra questão importante aí relacionada às preliminares, né? Às vezes as pessoas contabilizam o tempo do sexo somente na penetração. E vem a questão da ejaculação rápida, né? E não existe nem determinação de tempo de duração do coito, né? E a relação sexual não é só a penetração. Então, se você souber estimular a mulher bem antes, muitas vezes ela já chega ao orgasmo antes mesmo da penetração. E, às vezes, o homem fica ansioso porque ele acha que tem que ficar, né, penetrando um determinado tempo para ser considerado normal. E a falta de comunicação também entra muito nisso. Às vezes as pessoas acham que tem ejaculação rápida, mas nem conversa com a parceira para saber se ela conseguiu chegar ao prazer. O objetivo da relação sexual são dois fatores, né? Reprodução e prazer. Quando o foco não é a reprodução, é o prazer. E o prazer dos dois, né? Sim, exato, é o que a gente fala. Tem muito homem que quer dar 2 estocadas profundas, 2 rasas, gozar e acabou. Pronto. E não não se importa, né, de saber se a parceira está curtindo, se não tá. Aí depois vai assim, mas ela não quer. Por que ela não quer? Exatamente. Por que será? Mas é engraçado você tocar nesse ponto, porque eu atendi alguns pacientes essa semana em específico, e olha que a semana só está começando, com essa coisa assim, Andresa, mas eu não fui... Ninguém me disse, assim, quando eu comecei a minha vida sexual, que eu tinha que dar prazer pro outro. E aí, eu ia lá, e aí eu pensava, e aí, será que deu para ela? Será que não deu? Mas, veja, teoricamente, a responsabilidade do orgasmo é de quem quer o orgasmo, né? Então, se é seu, você corre atrás. Mas existe uma cumplicidade na relação sexual. E veja a caixinha que colocam os homens, né, de entender que é exatamente nesse padrão. Vai lá, e vamos embora. Então, vira uma bagunça e não tem a comunicação. Sim. E falando de iniciação, é justamente isso, que a gente tem esse problema com os adolescentes, né? Sim. Os homens aprendem que tem que ser rápido, porque a mãe vai bater na porta para saber o que está fazendo, porque está demorando tanto no banheiro. E ainda começa a ejaculação precoce, né? Porque tem que ser rapidão. Ou então, você já viu relato de paciente contando que começou com os amigos disputando quem ejacula mais rápido? Também. Então, e outra, né? A educação vem do pornô, né? Aí junta todo esse pacote, porque a criança entra na adolescência, o corpo muda. Eu sempre falo assim, todas as mudanças da criança é bem recebida. Então, ela começa a andar, ai, que coisa linda! Ela começa a falar, ai, que lindo! O primeiro dentinho, ai, que lindo! Na hora que menstrua, cuidado, que você pode engravidar. Então, aí começa o terror. E é justamente essa fase da vida onde as relações começam a acontecer. Então, todo o afeto que vou jogar na infância, na hora que o adolescente vai iniciar as relações pessoais, esse afeto é tirado dele. Ou, Andresa, também até que naquele momento que a menina coloca a mão, né, dentro da calcinha. Isso. Tira a mão daí, coisa feia.
Isso. Não vai Perfeito. conversar, explicar como funciona, os cuidados com a higiene, né? Não vai explicar nada da sensibilidade, é só tira a mão daí, coisa feia. E eu Tanto lembro... que você, como terapeuta, deve passar muito isso no consultório. Que a nossa maior dificuldade é ensinar para a paciente que ela precisa relaxar no orgasmo e não ficar tensa. Exatamente. E geralmente a mulher faz o quê? Fecha as pernas e fica toda travada. Onde vem o vaginismo, né? É. Trava tudo. São várias Porque histórias, né? vem justamente dessa iniciação. Menina, tira a mão daí. Né? Coisa Isso feia. é feio, é sujo, é fedorento. Né? E uma das maiores dificuldades no consultório, eu acho que você também deve perceber, é falar para a mulher a importância dela se tocar. Sim, isso é Né? dificílimo. Muito difícil. E às vezes precisam de várias sessões até ela entender. É tanto que eu até faço alguns exercícios onde a gente vai iniciar, mas você só vai tocar na vulva no 6º dia, para entender o corpo inteiro antes de tocar. Exato. E não só se Exatamente. tocar, e se olhar. E se olhar. A importância e de perceber. pegar um espelhinho e olhar a vulva, você entender como é sua vulva. E a mesma coisa se precisa ser feita aparece pros uma meninos. manchinha, se tem um sinal diferente. Sim. Pode ser um melanoma, pode ser um líquen, pode ser Sim. tantas coisas na vulva. Sim. E aí você vai ficar esperando 1 ano a sua consulta da ginecologista para poder perceber que tá lá. E a mesma coisa precisa ser feita com os meninos, né? E eu tô achando ótimo ter um menino assim, que roda, agora você faz, porque senão a gente vai tomar conta desse negócio, você vai ficar aí caladinho. Eu tô aqui meio... Porque normalmente a gente faz roda de Pra mulher, aprender, só tem mulher. muita Acho especialista. ótimo ter um homem aqui do lado pra gente ter uma visão masculina também. Pois é, até para falar da importância da higiene dos meninos. Sim. Sim. Então, Isso sim. E no- o menino começa a masturbação, joga no banheiro. Mas ninguém vai lá conversar com ele. Filho, veja bem, a masturbação é um momento que você vai descobrir o seu corpo. Então, calma. Né? Calma, observe, preste atenção. Faça movimentos diferentes, não fique só no vai e vem. E aí ele começar a se perceber de uma forma mais tranquila. Isso ninguém... É muito difícil fazer. Lá em casa a gente até teve essa conversa. Conversou, ensinei, vamos colocar a camisinha? E vá fazer com a camisinha a masturbação para você entender se deu certo, tarará. Todo esse processo, né? Mas eu sei o quanto é difícil os homens terem essa... Eles têm a liberdade, mas não têm a abertura. Uhum. Então, a masturbação é uma etapa da vida, né? Eu acho que o autoconhecimento do corpo é importante para todo indivíduo, seja homem, mulher, faz parte. O grande problema que eu vejo, e às vezes a gente atende paciente com queixa nesse sentido, é quando a masturbação passa a ser um hábito, né? Então, o que acontece? Você falou da pornografia, onde muitas vezes a gente acaba aprendendo a questão da intimidade do homem com a mulher, né? A gente não vê nossos pais tendo a relação de intimidade. Então, acaba sendo uma visão um pouco deturpada da coisa, por 2 motivos. Primeiro, porque ali são modelos, né? Então, ninguém seleciona atrizes ou atores comuns. São pessoas dotadas de beleza acima da média e homens com um órgão sexual avantajado. Então, daí surgem alguns problemas, né? Porque quando você se olha no espelho, você não se vê esteticamente daquele jeito. E aí você acha que tem um problema, tem um pênis pequeno. Não é problema. E uma outra situação é você não enxergar na sua parceira aquela beleza escultural que você vê nos filmes, porque são atrizes, né, Exatamente. selecionadas. E um terceiro ponto é a questão da sacanagem, né? Você é acostumado a ver uma sacanagem tão intensa que às vezes você não chegou a desenvolver isso com a sua parceira e você não consegue executar aquilo, não sente o prazer. E uma outra questão que é um problema também, a pressão da mão é diferente da pressão, né, da vagina. Exatamente, a velocidade é diferente. E acaba que, se você condiciona o seu corpo a ter aquele padrão da masturbação, muitas vezes quando você está no ato sexual propriamente dito, você não consegue sentir aquele prazer que você condicionou o seu corpo na observação do filme e nem na pressão e na velocidade. Então, aí que entra a terapia tântrica também, né? Para o homem voltar a sentir, ter mais sensibilidade na glande, ter mais sensibilidade na relação. E a importância da terapia tântrica. É um dos pontos do Tantra também. E outra coisa importante que eu acho, aproveitar que a gente tem um menino no nosso meio,
é falar da diferença de ejaculação e orgasmo. Uhum. Porque, assim, quantas pacientes dizem, meu marido não está mais tendo prazer, meu marido não está mais tendo tesão em mim porque ele não está mais ejaculando. Então, tem duas situações. Primeiro, o homem, antes de ejacular propriamente dito, ele pode liberar um líquido que é o líquido para lubrificar. Assim como a mulher, quando ela está excitada, ela libera o líquido que lubrifica a vagina. Então, muitas vezes o homem confunde esse líquido de lubrificação que inicialmente sai com a ejaculação. E, às vezes, acha que está ejaculando rápido, mas não é o ejaculado propriamente dito. A diferença é porque é um líquido mais ralo. Então, o sêmen da ejaculação é um pouco mais espesso, né? Enfim. O ápice do prazer do homem, realmente ele ejacula. Muitas vezes por medicações ou por algum problema anatômico, ele pode não ejacular. Problemas na próstata, né? Lembrando que o líquido seminal é formado pelo líquido prostático, o líquido seminal e o espermatozoide que é produzido no testículo, né? Esses 3 fatores compõem o sêmen. Mas no ápice do prazer, o homem ejacula. E é engraçado que a mulher não tem, muitas vezes, um fator visual ou um fator notadamente que você consiga saber. Algumas mulheres se lubrificam bastante, outras emitem sons, né? Enfim, mas às vezes é difícil para o homem perceber. E se não acontece a conversa, né? E aí, você sentiu prazer, você gostou, você chegou ao ápice do prazer, às vezes ele acha que a mulher não chegou. E a mulher pode chegar mais de uma vez, né? Durante o ato sexual. E o homem não consegue. E a mulher precisa ter paciência por conta disso. Consegue, sim. Consegue? Não, consegue. Beleza, mas não é o padrão, né? Não, eu digo assim, ele não consegue ejacular várias vezes, mas ter o orgasmo separado da ejaculação Perfeito. é possível. Mas é mais difícil, porque todo o treino de vida dele vou saculejar até ejacular. Sim. É verdade. E a ejaculação só acontece realmente no ápice do prazer. Você pode inibir a ejaculação e continuar o ápice. Exatamente, sentir o prazer. E depois segurando mais, mas eu sei que não é um movimento mais comum, realmente. Perfeito. Só que quando você ejacula, tem o período refratário. Tem. Então, naturalmente existe. Se você tiver num grau de excitação muito grande, você pode, mesmo ejaculando, continuar a relação e ter uma segunda ejaculação. Normalmente vai vir um líquido com menor quantidade, né? Mas é possível, não é o comum, né? Mas mesmo o período refratário do homem acaba sendo maior do que o da mulher. Então, ter o orgasmo sem a ejaculação, ainda ele consegue permanecer mais firme. Mas na hora que você ejacula, realmente há um relaxamento da musculatura. E tá tudo bem, vamos pro jogo de uma outra forma, caso o outro lado ainda não tenha chegado lá, né? Pois o importante é isso, a gente não abandonar o outro lado. Isso, exatamente. Entender que o prazer vai além de um orgasmo, né? Ele começa no bom dia, ele começa no toque, ele começa numa mensagem, tudo isso é prazeroso. E isso é o que conecta os casais. Porque o sexo, ele precisa ser uma ferramenta de conexão no relacionamento. Não pode ser o prêmio. Você está de castigo. Você não tá... Essa moeda de troca acaba com muitos relacionamentos. E outra coisa, a gente acabar com essa história de que o sexo tem que ser espontâneo. Sim. A gente consegue programar uma viagem e a viagem ser gostosa. Porque o sexo não pode ser programado. Exatamente. Assim, e depois de 20 anos de casamento, 30 anos de casamento, você esperar que o marido passe, hoje... não dá. Até porque sempre... pode acontecer, mas não é o padrão do dia a dia, né? E acreditar também... A gente precisa se organizar, a gente precisa se programar, a gente precisa... E pensar que o outro tem uma bola de cristal, né? Quando eu tô afim, então ele vai chegar, vai beijar de cara que eu tô afim, pronto. Não precisa nem comentar isso mas eu joguei meu cabelo. Eu cortei meu cabelo hoje, então ele tem que entender que hoje eu tô afim. Eu fiz a depilação, mas você tá de calcinha. Ele não viu nada, exatamente. E outras, sempre teve a preparação, independente do tempo de relacionamento. Porque pare pra pensar, a gente começa a namorar, aí a gente vai encontrar o namorado. A gente se prepara para isso. A gente escolhe a calcinha, a gente bota o perfume, a gente bota o house no bolso, porque a gente vai beijar a noite inteira antes de chegar lá. Então, tá tudo preparado para o sexo. Aí, 20 anos depois, você acorda, me bota uma caçola bege aqui em cima, né? Vai trabalhar igual uma louca, não dá nem bom dia. House, o que é isso mesmo? Ainda chega em casa,
tira a caçola bege, bota um camisola da Sonharte, nada contra, mas assim, com aquela De bichinho, bonequinha de bichinho. de bichinho, aquela bonequinha, e quer mesmo que o outro olhe pra você e ache que a sua periquita tá batendo palma. Nem você mesmo tá se sentindo desejável. Nem você. Então, precisa dessa preparação. E a preparação, primeiro, o primeiro relacionamento é com a gente. Eu preciso me relacionar comigo bem. Eu preciso olhar pra mim e dizer, nossa, você é incrível. E daí sim eu tô pronta na guerra. Ou pro amor. E é interessante você falar isso porque às vezes a gente guarda o melhor perfume para sair, a melhor roupa para sair. E aí a gente acaba ficando mal apresentado em casa e quer que esteja tudo bem e esteja despertando e que o homem também esteja sempre ali disposto. A gente vem gravar podcast, bota uma maquiagem, se arruma, Isso. chega em casa, tira tudo, Tira tudo. desmonta. A roupa mais... E o marido que se vire. Exatamente. Porque a gente tem essa cultura de deixar tudo na mão do homem. E essa é uma caixinha social, né? Não tem a ver do ser homem, ser mulher. O homem tem um instinto assim, a mulher tem um instinto... Não. Todo Isso é mundo uma tem caixa instinto. social que colocaram que o homem não pode deixar de ter tesão nunca. E isso é muito pesado. E entra no sexo restão, né? O que restou de energia, o que restou de... É. O que restou, o que restou, Isso o que é restou do muito último. pesado. Depois você chegou em casa, já trabalhou o dia todo, chegou em casa, foi fazer a lista do supermercado, foi botar a roupa na máquina para lavar, foi fazer tudo. Aí depois o que resta de energia... Isso. vamos E fazer é o sexo. que eu fazer sempre sexo. falo, relacionamento, a coisa mais importante dele é o esforço. Você tem que se esforçar. A gente se esforça para ser profissional, a gente se esforça para ser uma boa mãe, a gente se esforça para ser a mulher mais gostosa do mundo, e haja academia, e haja tempo para isso. E o tempo para o relacionamento? Cadê? Perfeito. Alguns pacientes chegam lá falando bem assim, Selma, eu tô sem desejo nenhum na questão do sexo. Eu falo, mas e na vida? Qual o seu desejo na vida? Tá com algum? Tá sem nenhum também? Aí ela para, reflete, realmente, na vida eu também tô sem desejo nenhum. Então, como é que você vai querer que o sexo também esteja lá em cima, se nem na vida, nem em outros tópicos você tá com desejo? E aí chega no consultório, eu preciso de hormônio. Doutora, dose meus hormônios, porque E agora eu tem não o tô, chip. tô precisando do chip porque eu tô sem desejo. Agora tem até o Mas chip. veja, vamos ver primeiro as vitaminas, vamos ver como é que tá o ferro. Vamos primeiro Vamos ver como tá a se sua você tá sem história, vontade de como é. nada, ou se você tá com queda de libido, ou se você tá com preguiça. É. Porque desejo sexual é mental. E a gente precisa trabalhar essa emoção, senão a gente não vai dar conta Desejo disso. sexual hipoativo a gente trata principalmente com terapia. Sim. Exatamente. O hormônio ajuda, mas o tratamento principal é terapia. Terapia sexual. Não tem hormônio que resolva um casal que não para de brigar. Não vai ter tesão nunca. Não vai. E para a mulher, às vezes numa situação desfavorável, em que ela esteja cansada ou desmotivada, ela ainda assim consegue ter atividade sexual. Joga ali um KY gel, um lubrificantezinho E vai. e vamos embora. Só que o homem não é desse É o jeito. brinquedo de montar, né? Não é? De armar. Se não armar, não vai. O nosso de abrir, Então, né? É mais fácil. Mas o de montar é mais difícil. só que acontece que o sistema límbico está diretamente relacionado com a ereção. Então, se o homem Exatamente. estiver cansado, estressado, ansioso, depressivo, nesse mundo que a gente vive, né? Quem não, né? Fonte de estresse, trabalho, trânsito, filho, amigo, né? Várias circunstâncias podem ser fonte de estresse. Às vezes até fadiga, né? Noite de sono mal dormida, né? Apneia do sono, né? Então, são vários fatores e que se em algum desses fatores falhar, eventualmente você não vai ter uma ereção saudável. E quem nunca falhou, em algum momento vai falhar. Então, é muito importante que a pessoa entenda que é normal falhar. O maior problema que eu vejo é quando a pessoa não enxerga com naturalidade a falta de disposição para o sexo em algum momento e a falta de ereção. E aí, a sua mente começa a trabalhar como uma bola de neve, né? Poxa, eu não consegui, eu estou com algum problema. Aí na segunda vez você começa a se cobrar e fica ansioso achando que aquilo vai acontecer de novo. Aí acontece porque você já gerou um grau de ansiedade maior e vai... E aí gera qual outro problema? Começa, pergunta ao amigo, o que é que você está tomando? Aí ele vai e compra, sem neurologista, compra o remédio e esconde da mulher. Porque a mulher não pode imaginar que ele está usando, porque ela vai achar que ele não tem mais tesão nela, porque não está mais funcionando. Ou que está traindo. E aí, um dia ela pega. E o que é que acontece? Bate lá na minha porta.
doutora, eu preciso de todos os exames porque meu marido está me traindo. Porque jamais passa na cabeça dela que ele está usando para fazer com ela. É para fazer na rua. Até porque a gente aprendeu que o homem tem que estar sempre pronto, né? Se o homem chega em casa e não está pronto, é porque tem ou está com outra na rua, ou o problema está em mim, nela, no caso, né? É a ditadura da pintadura. Sim, exatamente. Essa é a caixinha, né? Tem que estar ali. E não é. A gente precisa entender que existe um ser humano que tem que sair dessa caixa. Que isso é um pensamento muito machista mesmo, que coloca o homem nesse lugar do garanhão, do que tem que estar pronto sempre. Se não for assim, não é homem. Claro que é. Do mesmo jeito, né? E o tesão precisa ser trabalhado de um lado e do outro. E todos esses fatores realmente interferem nessa qualidade de ereção. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, falta o diálogo, né? Falta a informação, falta... Porque as pessoas fazem sexo, mas falar de sexo é sempre mais difícil. É onde eu venho batendo na tecla no consultório, da importância de conversar com o seu parceiro. A importância de não ser só pênis e vagina. Pode As ser... linguagens do amor, né? Exatamente. Pode ser só um toque, pode ser só os dois, só ficarem se olhando, só abraçados. Na hora que o marido tem um parceiro, a parceria tem uma ejaculação precoce, vá lá. Tem várias maneiras de dar prazer. Não precisa só ser, como eu falei agora, o pênis e vagina. O maior órgão sexual do ser humano é a pele. Explore. Se tem uma imensidão de prazer para você ser explorada, para você explorar. Mas precisa ser explorada. Se do nada você pegar na pele, você não vai sentir nada. Mas se você for estimulando esse órgão, Trazer ele um vai estado de começar a entender. presença para ele, nossa, gente. E aí a aproveita. gente pode usar. Quem diz, mas eu vou ter um vibrador em casa. Você pode ter um vibrador e não usar na penetração. Você pode ter um vibrador para estimular a pele. E falar e usar na penetração, lembrando que as mulheres me procuram também, deve procurar você também, a questão de que eu não consigo gozar na penetração. Sim. Eu tenho algum problema, algum defeito, meu parceiro me cobra muito porque eu não consigo. Mas sim, porque é um número bem pequeno de mulheres que conseguem gozar com a penetração. Até porque no canal vaginal não tem terminação nervosa. Tem na entradinha e lá no colo do útero. No canal vaginal não tem, só a gente não consegue parir, minha gente. Exatamente. Né? Então a gente precisa entender isso, que tem um órgão só para isso. Nosso ele querido. É deste tamanho aqui. Que as pessoas acham que ele é só esse pontinho, mas ele é deste Ele é tamanho. Isso aqui é um tamanho real de um clitóris. E que ele está ali com uma única função, que é nos dar um orgasmo. Então a gente precisa trabalhar. E lembrar que essa pontinha, ela tem muita terminação nervosa. E ela é muito sensível. Então, não é com o dedo forte e apertar ela. Também tem tudo um isso. hiperestímulo aqui, se você pega um vibrador e coloca ela direto aqui, ele até pode lhe dar um orgasmo, mas vai ser aquele orgasmo curtinho que você depois não vai querer tocar, vai virar um gato assim. Sai daqui, que eu não quero que você toque mais. Então, tem que explorar isso com mais calma, né? Calma. Agora, veja, quem tem um clitóris é a mulher. Ela que tem que saber explorar para poder dizer, meu filho, veja bem, você vai fazer desse jeito. Não adianta. E aprender a falar. E aprender a falar. Sim. Porque às vezes ela tá Mas lá. eu sei o quanto é difícil. Mas se ele fosse um pouquinho mais pro lado, ia ser tão bom. Então, se a mão dele pegasse naquilo, ai, que delícia seria. Aí eu peço para fazerem, sabe o quê? Quando estiverem já deitadinhos, sem pensar em sexo, mas só a luz apagada, até de costa um pro outro, aí fala, já que tem vergonha, eu queria tanto que você colocasse a mão em tal lugar. Eu queria tanto que você me abraçasse desse jeito. Porque aí, tem gente que tem muita dificuldade de falar olho no olho. Sim. É muito grande a dificuldade. Porque a gente aprende que não pode falar sobre isso. Não Exato. Não pode. Mulher não pode ter tesão, mulher não pode falar sobre sexo, não pode ter iniciativa. De repente você casa e você tem que falar. É muito duro. Porque a repressão é grande, né? A visão que a gente aprende o sexo é muito reprimida. Até começa na nossa história de origem de mundo, de Adão e Eva. Né? Que quando Eva é seduzida pela serpente, ela leva o pecado para o mundo. E ela seduz o homem e leva toda a desgraça para o mundo. Então, tudo que leva a mulher a ser sedutora, a buscar, ela tem que ser cortada. É tanto que na época da Inquisição, né? Tem o martelo das bruxas, que era o guia que a igreja na época usava para queimar as bruxas. E dentro das especificações tinha lá mulheres que trabalhavam com ervas, porque a medicina é um poder, então precisava cortar isso. Mulheres que não queriam matrimônio, era bruxa, então tinha que queimar.
e mulheres orgásticas. É mesmo. Porque Essa a mulher que curiosidade goza eu não tem um sabia. poder danado. É perigosa, né? Perigosa, ela é perigosa. Assim era conhecida antes, era complicado. Exatamente. Graças a Deus, A hoje, gente tá podada. infelizmente, muitas mulheres morreram, mas hoje a gente pode falar sobre isso graças a elas, né? E se isso fosse ensinado lá na adolescência, se tivesse uma matéria na escola, né? Para as adolescentes aprenderem a se tocar. Mas a escola é aprenderem outro problema. Ai, meu Deus. Mas se a gente soubesse desde sempre, aprendesse desde sempre a se tocar, proporcionar o nosso próprio prazer, né? Não que não teria mais relações, não é sobre isso. Mas é sobre não ir atrás de qualquer relacionamento. Sim. Né? Até porque E a não sexualidade... engravidar vale a pena, né? cedo. Exato. Sexualidade é uma coisa muito ampla, minha gente. É algo que envolve a cultura, a economia, todo o comportamento social. Envolve tudo isso. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de relações humanas. Então, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar de respeito, de consentimento. A gente precisa falar dessas coisas. Do respeitar o seu corpo, saber onde você precisa proteger. Mas, infelizmente, as escolas acham que a educação sexual vai ensinar o adolescente a fazer sexo. E a gente não vai ensinar o adolescente a fazer sexo. Só que os pais ficam todos doídos quando a gente fala na possibilidade da escola. Mas é claro que tem que ser a escola. Porque é lá onde tudo acontece. E a menina pode chegar grávida em casa, mas não pode chegar sabendo da matéria de sexualidade. É interessante isso. E eu tive um episódio, né, na escola da minha pequena. E foi exatamente um livro que ela queria levar. Que eu comprei um livro maravilhoso, que eu super recomendo, que é Gogô, de Onde Vêm os Bebês. Um livro incrível, incrível. E eu sei de toda essa realidade. E aí ela disse, mãe, hoje eu tenho que levar um livro para a escola, eu quero levar esse. Aí eu... Ai, meu Deus. Aí eu disse... E é um livro apropriado para a idade dela. Lara tem 8 anos, ela tem a obrigação de saber de onde vêm os bebês. É importante. Né? Já teve a fase de, isso aqui é região íntima, Sim. tarará, não é todo mundo que mexe. Ok, mas já teve, que aí a gente tá falando de prevenção de abuso, mas teve esse episódio. Aí ela... Eu disse, ok, você vai levar, mas antes de abrir para os seus amiguinhos, você vai perguntar à professora se pode. Aí ela fez, por quê? Que besteira, esse livro só fala do corpo. Eu disse, então, mas aí se a professora for dar esse assunto em uma outra ocasião, aí você vai acabar com a surpresa dela. Então pergunte a ela, e se ela disser que não, você guarda. E assim ela fez. Chegou lá, tia, você sabe, né, minha mãe é sexóloga. Aí eu trouxe um livro para a escola, mas ela disse que eu só posso ler se você autorizar. E a professora já abriu aquele olhão, né? E não deixou, né? E eu entendo. Mas aí, quando a professora veio conversar comigo, eu falei para ela, disse, eu entendo que para você é complicado, porque os pais, porque isso, porque aquilo. Só que eu acho muito difícil esse posicionamento, que os pais precisam dar a orientação da educação da escola. Porque quem sofre são vocês. Porque tudo acontece na escola. Ela disse, menina, nem lhe conta. Aí começou a me contar várias histórias de coisas que já aconteceram na escola, mas que ninguém para abrir o verbo e conversar elas não com as sabem crianças. como abordar. Porque elas não são treinadas. para abordar isso. O problema é tem que, medo. como você falou também, que é uma construção, né, social, cultural, religiosa, existe uma gama de diferenças entre as pessoas, né? Denominações religiosas existem trocentas. Cultura, existe milhares, né? E cada um olha para a sexualidade de uma forma De uma diferente. forma diferente, exatamente. Então, às vezes, talvez essa neutralidade da escola, porque talvez uma família tradicional, judaica, se escandalize com pouca coisa. Eu atendi um paciente judeu e ele me falou que se sentiu extremamente constrangido porque o médico, quando foi fazer o ultrassom da bolsa escrotal, ele não cobriu o pênis e era um homem. Aí era um médico também, não era nenhuma médica para dizer que ele estava expondo a genitália, mas ele se sentiu exposto porque, para ele, na cabeça dele, só a bolsa escrotal deveria estar exposta e o médico colocar o ultrassom naquele órgão, sabe? Então, é isso, o pudor é bem diferente, a depender da construção social, cultural, enfim. E tem que ser respeitado, porém, não pode ser irresponsável. Porque a gente sabe as coisas que acontecem na escola e não são poucas. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos ensinar. Como é que a gente vai ensinar ao adolescente que vem para o consultório? Como é que ele vai fazer a iniciação? Para adolescente que chega, como é que ela vai fazer? O que é que ela vai tocar na vulva? O que pode, o que não pode? Primeira coisa que a gente precisa ensinar, antes de tocar na vulva, é a
entender o que ela vai dizer sim, o que ela vai dizer não. Que é uma das coisas, é uma das primeiras dúvidas do adolescente. Eu digo que lá em casa vive um bando de adolescentes, que eu tenho 2 adolescentes, e o point é lá em casa. E eles fazem reuniões para a tia Andresa chegar e conversar. Então, a primeira coisa é, tia, me ensine a dizer não. E isso é muito sério, gente. Porque se você não sabe nem dizer não, você vai ficar com qualquer um, você vai beijar o que a turma tá mandando, você vai fazer o que a turma tá mandando. Isso começa de antes, quando a criança pequenininha vai assim, o tio tá pedindo um beijo. E a gente diz, vá, abrace o tio, né? Abrace um amigo. Eu não quero. A gente força os nossos filhos a abraçar estranhos. E aceitar beijo de estranhos. Exatamente. Porque são nossos amigos, mas não dos nossos filhos. A gente não consegue separar isso aí. A gente tem mania de dizer assim, isso é um segredo nosso, mas adulto não pode ter segredo com criança. Isso é muito sério. Então, é daí que começa toda a iniciação. E quando a criança começa a sentir a vontade de tocar, começa pelo corpo inteiro. A gente não pode separar a vulva do corpo. Né? Tem que acabar com essa mania que boneco não tem pinto nem vagina. Por que não tem? Tem que ter, minha gente. É corpo, é corpo. Exatamente. Né? É mutilado, né? Mutilado, exatamente. Ninguém fala dos intersexos, ninguém fala de nada disso. Só fala mesmo o que não... Que só não fala, na verdade. Né? Que não pode, que é sujo, que não sei o que... Não. Gente, é corpo, tá vibrando. E a gente tem que entender que sexualidade é você dar ao seu corpo o desejo que ele precisa. Seja de comer, seja de sentir calor, seja de abraçar alguém, de tomar um banho. Né? É isso. Ô, Andresa, também aquela coisa do, como você falou, sobre como educar, né? Que tem muito assim, ainda tem hoje, eu pensei que não tivesse mais. Ele me pediu, como uma prova de amor, transar com ele. Uhum. Não pode mais isso. Eu pensei que não existisse mais nessa fase agora, mas existe. Então, estou recebendo muito adolescente falando, ele me pediu para transar como uma prova de amor. Eu disse, como assim? Tem que ser quando você quer, não é quando seus pais querem, não é quando sua amiga quer que você vá fazer porque ela já fez, ou porque quer que você seja a primeira a fazer para ensinar para ela. E principalmente quando se pede uma prova de amor, é você que tem que sentir o seu momento, você que tem que estar preparada, você que tem que se conhecer, né, para depois ir lá e ver se quer realmente fazer ou não. E eu converso exatamente isso com minhas adolescentes. Importa o seu momento e não o dele. Se no outro dia você descobrir que ele namora com outra pessoa, além de você, se no outro dia ele não te ligar, se no outro dia ele não... Não importa. Naquele momento, ele era especial para você. Exatamente. E você escolheu ele para você ter a sua primeira vez. Então, o que ele é problema dele. Importa o que você é e o que você aceitou. Porque a gente tem que sair desse lugar de ter que agradar o outro o tempo todo. Existe o equilíbrio, né? E você precisa ter a maturidade, tanto biológica, né, anatômica, quanto a psicológica. Então, e nem sempre eles caminham juntos. Às vezes você chega num estágio de maturidade biológica, mas não chegou na psicológica. E não é o momento ideal, né? Primeiro, seu corpo precisa estar preparado, né, físico e mental. E depois o segundo ponto talvez seja encontrar uma pessoa, não vai encontrar perfeito, né, o Romeu e Julieta, né, não tem esse romance da pessoa perfeita, do príncipe encantado ou da mulher perfeita, mas é uma pessoa que você já tenha completado a maturidade e que você se sinta confortável, né, talvez. Agora, eu tenho percebido como tem mudado nos adolescentes hoje em dia, que na nossa época de adolescente, que não tem muito tempo. Não, foi ontem. Foi ontem. Os nossos colegas, nossos irmãos, eles iniciaram a atividade sexual aonde? No puteiro. O pai levava, o irmão mais velho levava, o amigo mais velho já levava, não é? E aí eles começaram com as prostitutas. Hoje em dia, os adolescentes estão começando com as namoradas. Com as adolescentes. E aí eu estou percebendo um movimento para ir para o consultório, para me perguntar como é a primeira vez. O que é que pode, o que é que não pode. Vai doer, não vai doer. Qual é a posição que deve ser. E isso eu tô achando muito interessante, que apesar de a gente achar que ainda está faltando muita informação, e realmente ainda está, mas ela está chegando ao sul, já está mudando. Você atende muitas meninas, né? Muitas. Então, aí os meninos... Os meninos é por conta deles. Os meninos também, Lucas, antes mas de às vezes você eles falar... Mas às vezes eles vão na consulta com elas, viu?
Antes de Lucas falar a parte dele, eu fico preocupada também com a questão do medicamento. Eles já querem performance agora. Eles já querem tomar o azulzinho, como a gente ainda fala, né? Que é para chegar lá e não ter problema nenhum de falhar e estar lá pronto a qualquer momento. Já é preocupante. Essa performance aí está na caixinha da ditadura, da Sim, sim. Então, é difícil o jovem, adolescente procurar o médico, muito difícil. Muito difícil. Só quando ele tem algum problema. Se ele tiver um corrimento uretral, se ele tiver... Mesmo com corrimento uretral, às vezes eles passam semanas. Rapaz, por que você demorou tanto? Isso tem que tratar logo. Pode dar estenose na uretra. Mas existe uma resistência. Então, se ele não tiver uma ferida, um caroço, um corrimento uretral, dificilmente ele procura para aprender ou tirar alguma dúvida sobre a iniciação sexual. Seria interessante. A mulher tem essa cultura. Ela menstrua e a mãe leva para o ginecologista e ela começa, então, um relacionamento com o médico naquele momento. O homem acompanha no pediatra. Acabou o período de acompanhar com o pediatra, ele só vai procurar se ele estiver morrendo. Entendeu? Então, existe a campanha do Novembro Azul para poder conscientizar os homens que eles precisam ter o cuidado a partir dos 45, quem tem fator de risco, né, histórico familiar, e dos 50, quem não tem. Mas, veja, dos 15 aos 45 é um gap muito grande e é muito difícil. A gente... E quem vai ensinar esse adolescente que depois da relação ele precisa expor a glândula, precisa higienizar, os pais ele não pode fazem. virar para o lado e dormir. Exatamente. Isso é uma fonte Mas de... é importante o adolescente, por exemplo, tá ali 14, 15 anos, né? A coisa já meio formou direitinho. É importante a urologista? É importante porque a anatomia, cada um tem um diferente, né? E a gente precisa esclarecer muitas coisas. Tem no subconsciente de muitas pessoas que precisa romper o cabresto para poder deixar de ser homem, né? Como se fosse quebrar a virgindade. Que é o freio, né? Eu não sei freio, se sim. nesse modelo tem, que é justamente essa pelinha, né? Que tem... E muitas vezes ela rompe durante o ato sexual, por falta de lubrificação, muitas vezes. Mas anatomicamente, a maioria dos pênis tem o freio. E a rotura não é um sinal de que você está maduro e que perdeu a virgindade, nada disso. Então... Essas questões, a aparência do testículo, né, para você saber reconhecer quando que é um problema. Vou lhe contar uma história pessoal. Eu, inclusive, eu tenho varicocele, né? E aí eu lembro que quando eu era adolescente, aí eu virei para minha mãe, mãe, eu já sou hominho, meu ovinho explodiu. Que bonitinho. Eu tinha uma varicocele tão grande, palpava, e eu sentia que tinha uma coisa diferente, né? E parecia realmente que... Então... É isso, às vezes a gente não tem a instrução, no nosso subconsciente tem algumas questões imaginárias que se a gente não procurar o profissional, dificilmente a gente vai esclarecer. É importante essa dica, porque não se tem essa cultura. E eu vejo também o maior número de meninas irem procurar cedo porque as mães têm medo que ela engravide. Não é nem porque elas querem que elas sejam orientadas, é porque se eu levar logo, já vai tomar anticoncepcional, não vai engravidar, eu não preciso nem falar sobre isso, deixa que ela fala. Deixa tudo Ela com já Carol. vai conhecer a ginecologista para quando começar, ela já sabe onde procurar. Exatamente. Exatamente. Não me procura, eu não preciso falar nada. E não é todo mundo que teve a sorte que eu tive, né? Porque minha mãe é totalmente fora da curva para a idade. Veja, eu nasci em 80. E minha mãe, ela dizia assim, veja, minha filha, você vai começar a vida sexual, acho ótimo. A gente tem que, eu já ia para ginecologista, né? Tem que ir para o ginecologista, tomar seu anticoncepcional, usar camisinha, isso aí você já sabe. Mas tem que ter orgasmo. Minha mãe tinha Que uma legal. preocupação com isso. Então, como é que tá? Ela sempre perguntava, como é que tá essa questão? Vou te levar num sex shopping pra gente comprar o seu primeiro vibrador. E eu tinha 16 anos na época. Que legal. Diferente, viu? Importante. Então, isso a gente Então até você tinha que ser hoje, sexóloga mesmo. Né? Isso estava pronto, nasci no lugar certo. Preparou o caminho. E realmente é diferente, não é todo mundo que tem isso. Realmente, a mesma coisa era com meu irmão. Já minha mãe não, minha mãe me cortou. Era para eu ser vagínica, por sinal, porque minha mãe me cortou, me podou completamente. Que quando eu vi absorvente da minha irmã mais velha, eu disse, mãe, para que é isso? Um dia você vai saber. E ela nunca me contou, né? Nunca. Eu tive que saber por todo mundo na rua, menos por ela mesma. Então, já a minha me podou bastante. Não sei porque eu não fui vagínica. Acontece.
E a gente, esse é o mais comum, na verdade. Minha mãe era meio fora da Fora da curva. curva. Minha mãe estava no meio termo. Nem tava tão aberta, nem tava tão fechada. Era assim, Carol, no tempo certo. É uma coisa boa, que ninguém fazia. Mas assim, tudo na hora certa. Sim. Tudo tem seu tempo. Sim. Então, Tinha que acontecer. ela né? ia esperando, ia acontecendo para ir conversando. Nunca me deixou no limbo procurando coisa por aí. Sim. Sempre tirou todas as dúvidas, mas ela não me procurava para falar. Ela ia Sim, deixando deixando acontecer. a demanda Sim. acontecer. Que é Para o você ideal, procurar. né? Mas eu tinha a demanda já, né? Então ela ia orientando Aproveitou. e tal. E eu lia muito, ela me dava muito livro falando sobre o assunto. Eu lembro, eu disse, mãe, eu acho que eu não estou fazendo sexo direito. Porque eu tinha um namorado que tinha um problema de ejaculação precoce. Eu achava que não estava legal. Porque a culpa é da mulher, né? Sempre. Não, porque eu dizia assim, é muito rápido, eu queria que demorasse mais. E eu botava isso um pouco na minha Sim. responsabilidade. E aí foi quando minha mãe disse, calma, que eu vou lhe dar um livro. Que você vai fazer todos os passos desse livro, um a um. Que era um livro de masturbação feminina. Que legal. Que ensinava você a tocar no seu corpo, a se entender. E tal. Nossa, que evolução. Sim. E essa evolução, vou lhe dizer, Andresa, tem que ser do casal. Porque se a mulher tá lá na frente e o homem não acompanha essa evolução, aí também acaba perdendo a sintonia. O que acontece também muitas vezes é como a mulher pode ter também mais de um orgasmo, às vezes o homem ejacula e dá aquela relaxada, né? O ideal seria até você dormir ali, que é Sim, aquele sim, sono sim. mais reparador que existe na face da Terra. Mas se a mulher ainda não atingiu o ápice, ou se ela quer mais, porque é uma situação, né? Mas eu penso que é como se fosse a sobremesa, sabe? Se você come a sobremesa, é gostosa, é uma delícia. Mas se você comer muito, deixa de ser agradável, sabe? Tem que ficar aquele gostinho de quero mais, penso eu, tá? Na minha humilde ignorância. Por quê? Às vezes eu recebo pacientes com queixa de ejaculação rápida porque a mulher ainda queria mais. Mas aí quando você vai investigar, quando você vai entrar nos detalhes, não tem problema algum, sabe? Mas é porque queria prolongar aquela situação de prazer. Então, se não tem uma sintonia, uma conversa, né? Eu acho que o diálogo é a coisa mais fundamental do relacionamento para você identificar os problemas e resolver, porque às vezes é uma coisa simples e tranquila, né? E outra coisa, Lucas, se chegou no momento que ele já gozou, ele já teve a ejaculação e ela ainda quer mais, por que não usar os assistentes? Exatamente. Sim. Exatamente. Como Né? diz Bruno, os auxiliares técnicos. Os auxiliares exatamente. técnicos, Mas né? Por que não? Qual o preconceito? Ele não é concorrente. isso é possível, só que aí ele se sente incapaz, o homem se sente incapaz, né? Porque, Mas teoricamente, isso a gente era precisa para ele trabalhar, proporcionar, porque ele é não como é- se ele não eles não estivesse são- conseguindo. Mas eles não são É concorrentes. impotência. Exatamente. É a o falta do importante- diálogo é a falta mesmo, do na diálogo. verdade, né? Do E do importante. conhecimento. Às vezes ele aprendeu que isso aí... Rapaz, quem usa isso aí é porque não dá conta da mulher. Aí essa frase fica, né? Não, e tem mulheres também que já chegaram no meu consultório aos prantos porque encontrou na gaveta dele um objetozinho para masturbar. Sim, Para ela, na verdade, que ele comprou para ela. E ela achou um absurdo. sim. Tem alguma Já coisa teve errada dos dois comigo. lados, né? E chegou aos prantos, é interessante isso. E aí, pra gente dar toda aquela educação, né? Toda aquela informação do que... A informação salva, né? É, muito. Nesses casos. Inclusive, a gente estava conversando um pouco mais cedo da importância da conversa, a importância de a gente saber o que é adequado para o casal. Porque às vezes o que a gente acha que é um absurdo, para aquele casal tá dando certo. Sim. Sem Eles são dúvida. adequados. Sim. Né? Cada E às Então, a gente vezes- precisa conhecer, a gente precisa conversar, a gente precisa saber o que funciona naquele casal. E assim, às vezes, de repente, na casa de Lucas, ele chega em casa e encontrar aquela mesa posta maravilhosa, é o que dá tesão para ele. De repente, para outro casal, né, são as linguagens do amor. A gente Exatamente. precisa entender como é que aquele casal conversa. Como é que funciona? O que é que cada... E a individualidade também da linguagem. Porque não adianta você chegar em casa com um presente, se na verdade o que ela queria é que você trocasse a lâmpada. Quer dizer isso. Exatamente isso. E lembrar que ninguém tem uma bola de cristal, né? Porque eu uso muito esse exemplozinho bem bobo. Seu parceiro foi na feira, trouxe uma manga para você e você agradeceu, sorriu e disse que tá ótimo. Mas você queria mesmo era uma maçã. Só que aí você nunca falou para ele que você queria uma maçã. E ele vai trazer sempre, a vida toda, uma manga para você.
acreditando certíssimo que você ama manga e não maçã. Só que vai chegar um momento que você não vai suportar mais essa manga. E vai jogar na cara dele, que estão tantos anos juntos, ele ainda não aprendeu que você gosta de uma maçã. Ou seja, como é que ele vai adivinhar que você gosta de uma maçã se você nunca falou para ele? Perfeito. Então é importantíssimo você verbalizar o que você está sentindo. Igual eu falei, vira lá de costas um para o outro e fala, até conseguir sentir. E na seu terapia a gente trabalha, mas também é difícil receber. Você que Muito difícil. Você se dedicou a vida inteira de ir na feira comprar manga e de repente, E de repente ela quer maçã. E, assim, Exatamente. É difícil você aceitar, você receber essa crítica. Sim. Então a gente trabalha muito Sim, isso. sim. Aceite e não discuta. Né? Mas se é ela está interessante dizendo mesmo. que se você acha que você está em nota 10 de elogios, e ela diz a você que você está elogiando pouco, aceite sua nota 2 nos elogios. E trabalhe para você elogiar mais. Não importa o que você acha que você está fazendo. Para ela está insuficiente. É isso aí. Então, quando vem uma queixa, a gente tem que saber receber e analisar a situação, né? E é interessante. E aí a terapia, né? É interessante que eles falam assim, eu prefiro que me fale a verdade. Quando fala a verdade, dói pra caramba. Dói. E não preferia Dói. coisa nenhuma. É exatamente isso que acontece. Antigamente era uma sinusoide, né? A curva do sexo, né? Você não tinha nada, vai crescendo o estímulo, depois diminui. Eu estava falando com o Selma antes do início do podcast, é que hoje em dia, até com o avanço dos medicamentos, a gente meio que sobe na curva e fica um platô, né? Tem pessoas idosas com 80 anos com a vida sexual completamente ativa. A idade não dessexualiza o indivíduo. Exatamente. Então, a gente estava falando exatamente Eu isso. tenho pacientes de 70 anos que se masturbam, que têm orgasmos. Sim. a gente precisa diferenciar o processo da senescência, né, que é o processo natural do envelhecimento, com as patologias que podem acontecer durante esse processo. Então, a diminuição da libido é uma coisa natural, vai acontecer com o avançar da idade. A ereção, a qualidade, a potência da ereção vai diminuir ao longo do tempo. A ausência da libido e a ausência da ereção, isso é um problema. Sim. E outra coisa, a gente precisa também entender que às vezes o prazer orgasmático é deitar os dois velhinhos e se abraçarem e dormirem abraçados. Exatamente. Ali é um prazer orgasmático. Não precisa ser exatamente a relação, o sexo, Exatamente. para ter o prazer. Boa. Eu tive Então, um bisavô e uma bisavó. Meu bisavô morreu com 94, minha bisavó tinha 89, eu acredito, quando ela faleceu. Ela faleceu primeiro. E até o dia que ela faleceu, eles dormiam de conchinha. Aí minha avó achava um absurdo, resolveu separar uma vez. Foi pior. Porque quando ela chegou, tava os dois na cama de solteira abraçadinhos. Eu não acredito! Não vou dormir sem a minha véia. Por que será que incomodava tanto a sua avó? Então, ela tinha medo de se machucar. Nunca se machucou, vai machucar agora? Deixa eles viverem. Exatamente. Esse amor, esse prazer, não importa se eles Isso estavam também é transando, se não sexo, tava. não é? Isso Ficarem também, agarradinhos só, exatamente. sentindo o cheirinho do outro. Mas as também. pessoas têm a É visão, tão gostoso, né? Calma, sexo precisa ser adaptado. Né? A ereção não vai ser a mesma, vamos adaptar. Né? Tem pessoas que precisam passar por um processo de retirada da próstata. Às vezes a ejaculação não sai. Vamos adaptando, vamos reconhecer esse corpo desse jeito agora. E né? aceitar que o homem reage diferente de mulher. Sim. Né? A mulher não tem um botãozinho que chega no final do dia, liga e tá pronta. Exatamente. E eles reagem. Por exemplo, se o homem estiver no computador e a mulher chegar fazendo sexo oral nele, ele vai achar o máximo. Que ele não estava no meio do trabalho e ela fez essa surpresa. Se a mulher estiver fazendo uma aula, preparando alguma coisa, e o marido chegar desse jeito... Já fazendo Depende. sexo oral. Né? Depende. Agora, se ele chega com um copinho de água, você quer água? Aí bota um copinho de água do lado, vai chegando... Né? Não, e se a mulher relação estiver boa, ele até pode chegar desse jeito. O que não dá é brigar, xingar, do nada. xingar, vem agora. Me use. Eu vou te usar, né? Eu Vai vou depender te de usar. Vai depender de Essa como o casal frase vem clássica. funcionando. Né? Porque Isso é inteligência sexual, né? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então não dá. É isso que eu tô falando. Por isso que o sexo é o final da história. Não pode ser o começo. E aí a gente entra também na infidelidade, né? Já que estamos falando de inteligência sexual,
Sim. A infidelidade tá para, né? A tentação está para todo mundo. É a caixinha do E a garanhão. gente Eu e as precisa, caixinhas. e a gente precisa falar sobre isso. E não é No só coisa relacionamento. de homem. E não é Não. porque é homem que tem que trair. Não. Né? Eu costumo dizer que às vezes é um padrão de repetição. Repetiu o bisavô, o avô, o tio, o primo, o vizinho. Então, é um Isso é padrão de gasto. repetição. Quer dizer, não, é o karma da família. É o karma da família. São padrões que a gente precisa ir quebrando, Claro. né? Porque quem está traindo sou eu mesmo ou é o meu bisavô que eu via lá atrás das histórias. Então é Sim. importante você ir quebrando esse padrão. Que às vezes nem queria trair, mas de tanto ouvir que a família toda foi assim, você sente aquele peso que tem que ser também um dos que trai. É isso que eu tô falando, dessa obrigação do homem ter que ser. Garanhão, ter Exatamente. que ter, desejo o tempo todo, ter que ter o bicho lá daquele jeito. E não tem que nada. Você tem apenas que entender. Qual é a minha situação? Eu estou num relacionamento que é monogâmico. O acordo não é outra pessoa no relacionamento, então eu vou ter que estar nisso. Porque isso, se a mulher pega uma traição, ela vai se sentir mal, ela vai sofrer. E que amor é esse que você tá ali nessa relação, jogando na cara da outra vários gatilhos que vão machucar. E às vezes uma traição pode ser o ponto de partida de um novo relacionamento, né? Dentro do próprio relacionamento. Exatamente. Se houve uma traição, não é ao invés de agora eu vou me vingar. Não. Eu vou jogar na cara dele todos os dias. Não. Vamos ver o que foi que aconteceu, né? E recomeçar. E vamos recomeçar. Vamos resgatar, né, o início. Como é que a gente fazia no início? Porque a gente tinha tanto tesão no início, agora não tem mais. Sim. O que é que a gente faz para voltar a ter aquele tesão? É como um barco furado, né? Se você percebeu o furo, você foi ali e fez o remendo, se você ficar batendo no remendo ali, vai furar de novo e o navio vai afundar, né? Se você resolveu remendar, vamos deixar o remendo ali quietinho, aquela área ali é frágil. Cuidado com Aquela essa área. área, né? É, E a gente diz assim, se você tá indo, a gente foi pra academia. Chegou lá, um personal, um colega da academia. Diz, como você tá bonita com essa roupa. Aí no outro dia você já começa a se arrumar para você receber o elogio de novo. Sim. Aquele elogio que você não tá recebendo em casa. Então, Exatamente. de repente você já tá se arrumando para outro homem que não é seu marido. Isso. E aquilo vai aos poucos aumentando. Então assim, eu digo, saia daquele lugar. Mude o horário da academia, mude a academia. Vai causar transtorno? Vai. Você vai ter que mudar a sua vida, seu horário de consultório, você vai ter que... Vai. Muito pior é uma separação. Muito pior é a traição. Você está chegando no consultório. É aquela secretária que vai todo dia solta uma piada. Todo dia solta uma indireta. Muda a secretária. Ah, mas ela já está acostumada com o meu jeito. Tá. Sua esposa está muito mais acostumada com você dentro de casa. e é uma evolução, Então, né? isso entra também a inteligência sexual, de você Sim. aprender, né, o seu relacionamento, você conversar sobre o seu relacionamento. Eu acho que é uma construção. Você primeiro olha, admira. Se você olhou, achou bonito, beleza. Mas se você passa tempo admirando, você vai passar a desejar. Quando você passa a desejar, você passa a criar situações para você conseguir se aproximar da concretização do desejo que já começou tudo na mente. Então, né, se você corta, como você falou, né, situações de fragilidade no início, as coisas não evoluem. Assim como essa questão da fidelidade, eu vejo muito como uma construção do caráter. Quando você está namorando, se você assumir um compromisso com uma pessoa, e dentro daquele compromisso é a monogamia, né, que hoje em dia existem vários acordos diferentes, né? Mas considerando que Sim. seja monogâmico... Mas como você falou, foi um acordo. Exatamente. É Se isso. você assumir o compromisso de namoro, é para existir a fidelidade. Muitas pessoas acham que, vou botar, quando eu casar, eu vou ser fiel. Se eu botar uma aliança, vai transformar num passe de mágica. Não é assim, é uma construção. Se você admite conhecer outras pessoas e se relacionar com outras pessoas durante o namoro, isso vai acontecer com muito mais facilidade no casamento. E requer esforço. Eu sempre falo A que tentação tá para todo mundo. namoro é contrato de experiência. Então, a experiência, ela vai continuar. Essa é a pessoa. Então, ali é a hora de você decidir se vai assinar a carteira ou não, né? Então, tem que ter esse olhar. Agora, entender que o outro vai morrer sendo o outro. Mas é esse outro que eu quero? Então, vamos amá-lo como ele é. E aí, vai vir, né? Mas ele vai mudar. Não vai.
Não por você, né? Não por você, ele pode mudar por ele. Por ou ele por mesmo. outras coisas, Uma ou por outros necessidade. motivos, por uma necessidade. Mas por você, não. E até porque isso não é justo, Não. né? Você não é, não, quem é você para dizer que o outro tem que ser do jeito que você quer? Né? Então, a gente tem que ter essa consciência. E outra coisa que a gente se bate muito agora é a infidelidade virtual. Às vezes não chega às vias de fato, mas às vezes machuca mais do que as vias de fato. Machuca muito mais, às vezes. Eu recebi um paciente também aos prantos, ele chegou aos prantos, é interessante, que na casa dela tem câmera, né? E ela foi só pegar por... Deixa eu ver se meu filho já acordou, já foi fazer o café da manhã dele. E aí pegou o marido fazendo sexo virtual. E aí ela assistiu tudo. Eu disse, mas por que você fez isso? Porque você se torturou a esse ponto de ficar vendo do início ao fim. Eu precisava ver até onde ele ia chegar e doeu pra caramba. Dói muito. E Como os dói, ajustes... às vezes é só uma troca de mensagem. Já dói. Já dói. Não, hoje a facilidade está muito grande, né? Da entrada do mundo dentro da sua casa. Então, se a gente não tem uma maturidade, uma construção de caráter, aí o bicho vai pegar. Então, a gente precisa ter, até, de alguma forma, tentar se blindar. E para blindar, você precisa estar bem no seu relacionamento. Porque senão tem o buraquinho frágil, que em algum momento vai rachar e você vai precisar depois ter consequências graves, né? E aí a gente nunca torce por um divórcio, né? Eu acredito Exatamente. muito nos relacionamentos. Acho que às vezes o relacionamento só precisa de um ajuste. E esse ajuste de um dia pode ser o diálogo, pode ser vamos parar, vamos entender. Mas eu sei que não é fácil. Né? É uma área velada, é uma área que não ensinam a gente, é uma área que quando a gente começa a se relacionar, todo mundo sai da jogada. Então, a gente precisa realmente buscar ajuda terapêutica. Exatamente. E não ter vergonha nem medo disso. Porque tem muito preconceito de ir para terapia sexual. A gente encaminha, mas tem uma dificuldade muito grande. Tem uma Os homens têm uma resistência muito grande. Eu acho... Que eles acham que eles estão, né? Acima, né, tudo isso aí. Eu acho Eles são interessante suficientes, né? Eles não precisam de você. que quando o homem vem para mim e fala assim, eu já fui em um sexólogo homem, porque eu achava que ia ser mais fácil, mas foi pior. Com você está sendo muito mais tranquilo, está conseguindo ser mais aberta, está conseguindo me deixar mais relaxado. Porque o homem tem aquela questão de que, por mais que digam que o homem é tudo amigo, mas na hora de falar de alguma disfunção, ninguém quer falar. Ninguém fala para outro homem, eu estou com disfunção, e agora o que eu faço? Só história de pescador. E isso piora tudo. Exatamente. Porque um homem, numa roda de amigos, é só contando vantagem. E aí você vai se sentindo pequeno e você não tem vergonha de falar o que acontece de verdade. Aí você entra na mentira e mente mais do que o outro. Assim, ao contrário das mulheres, que a gente recebe essa repressão feminina de não toque, fecha as pernas, você não pode, né? Sim. O homem recebe a repressão emocional, então você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode expor seus sentimentos, o homem pode estar lascado, mas ele vai pro amigo, ele vai falar um pedacinho do problema, o amigo vai assim, vamos tomar uma cerveja que passa. Sim. É isso aí. Exatamente. Terapia mesa de bar. Exatamente. Então é difícil para o homem colocar. Não é à toa que a gente tem um sistema carcerário com 90%, 97% é masculino. É porque é muita emoção reprimida, minha gente. Muita. Não tem a ver com ser homem, não. Tem a ver com isso. Com a educação, com essa coisa da pressão. Não é brincadeira. Porque homem que é homem, ele é macho, ele não chora, ele está sempre erétil, né? Ele Não pode ser dar. sensível, né? Não pode. Não pode nem chorar. Não é ser humano. Exato. Gente, é uma conversa pra gente passar Meses, eu acho. meses falando. Mas estamos acabando, viu? E eu queria de vocês uma mensagem final sobre Vamos a lá. inteligência sexual, passa pra gente onde qual é o Instagram de vocês, para o pessoal conseguir seguir vocês. Onde é que a gente pode encontrar vocês? Tá, se é uma corte, então é bem mais fácil de encontrar, porque o corte, eu acho que ama esse corte. E Com acento no O. com acento no O. Não, mas não tem, no Instagram não tem. E assim, conversem muito com seus parceiros, se conheçam, se toquem. Não é pecado, como falam por aí, essa coisa de pecado foi inventado lá atrás, porque tinham medo que a humanidade
se prolongasse, né? Porque se você proporcionasse prazer para você mesmo, então você ia atrás do outro para quê? Mas não é bem por aí. Isso é para você se conhecer, para você ter uma vida saudável, porque sexo ele faz com que você tenha vida saudável. Ele está entre as necessidades, que é água, dormir, comer e transar. Então vamos lá, minha gente. Transem bastante, gozem bastante, se conheçam, se respeitem, se amem e ensinem o próximo a fazer o mesmo com você. O recado que eu dou é acredite no seu relacionamento. E ele não precisa esfriar. De jeito nenhum. O relacionamento tem que ser quente, tem que ser amoroso. Mas é feito de esforço. Esse amor mágico que todo mundo fala, do encaixe perfeito, é feito assim, ó. Com muito esforço. Não é... Plim! Chegou lá e agora eu vou ficar de boa, que o amor já está aqui. Não. Todo dia precisa construir, todo dia precisa colocar um tijolinho ali. E o sexo é sempre o final da história. Então, para chegar aqui e ser incrível, todo esse caminho precisa ser trabalhado. Perfeito. Eu diria que o sexo é uma faceta do casamento, né? E eu acho que quando você casa, se você casa querendo que o outro te faça feliz, você acaba sendo infeliz. Quando você casa pensando em fazer o outro feliz, existe uma probabilidade maior de você ser feliz. Então, no casamento, assim como no sexo, né, procure fazer o seu parceiro ou sua parceira feliz. Automaticamente, se você conseguir proporcionar o prazer para o seu parceiro ou sua parceira, você vai estar feliz também. Eu acho que conversa, né? Acho que o ponto-chave da nossa conversa aqui é conversa. É conversa em casa. E é assim que a gente fala. Boa.